Bom, então estamos ao vivo agora para começar mais um webinar da Solidariedade, dessa vez em parceria com a FAPSEM. Então, boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Nessa próxima 1 hora, nós vamos conversar um pouco sobre o potencial da agricultura de baixo carbono no Maranhão. Eu sou a Juliana Monte, coordenadora do programa Soja na Solidariedade Brasil, e vou estar junto com o Dr. Luiz Fernando Carvalho Leite, pesquisador da Embrapa, Yara Degueus, agrônoma e produtora rural, e a Gisela Introvini, que é superintendente da FAPSEM. Esse evento é uma realização da Solidariedade, FAPSEM, e conta com o apoio da Associação de Produtores da Serra do Penitente e da plataforma feminina Mulheres Agro Ouro. Para quem não conhece, a Solidariedade é uma organização internacional com 50 anos de experiência e atuação em mais de 40 países. Nós atuamos no desenvolvimento de cadeias agrícolas de valor, socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. O programa Soja da Solidariedade no Brasil teve início em 2010. Desde então, nós atuamos em diversos estados do Brasil, apoiando o produtor e a cadeia de soja no geral a garantir o uso eficiente da terra de forma economicamente viável. Desde 2019, nós focamos nossa atuação no Matopiba e caminhamos em projetos com parceiros locais, como a FAPSEM, no Maranhão, e a IBA, no oeste da Bahia. A FAPSEM, nossa parceira nesse evento, é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada em 1993 por empresários e produtores rurais e que busca atender às necessidades referentes a pesquisas agrícolas que também promovam o desenvolvimento sustentável para a região do Corredor de Exportação Norte, que é formado pelos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí. A Solidariedade está conduzindo um estudo no Matopiba para desenvolver uma metodologia de balanço de carbono relacionada à produção de soja. O objetivo é mostrar o potencial de redução de emissão de carbono por meio de uma calculadora customizada para a região do Matopiba. A FAPSEM, inclusive, colabora com a Solidariedade no desenvolvimento desse estudo. Os produtores rurais que se interessarem em participar podem entrar em contato com a gente. Com isso, então, eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Luiz Fernando, a Yara, a Gisela, que vão compartilhar o conhecimento sobre o tema e a região com a gente hoje. Antes de passar a palavra para os convidados palestrantes, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão nos assistindo e lembrá-los que as perguntas são sempre muito bem-vindas e que podem ser feitas pelo chat durante todo o evento. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Dr. Luiz Fernando. O Dr. Luiz Fernando Carvalho Leite, ele é pesquisador da Embrapa, Meio Norte, e é coordenador de estudos, fomento, monitoramento da conservação do solo e da água no Departamento de Produção Sustentável e Irrigação do MAPA. Ele é pós-doutor em modelagem da dinâmica da matéria orgânica do solo pelo USDA. E é doutor em agronomia na área de solos e nutrição de plantas pela UFV e mestre em ciência do solo pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele foi chefe da Embrapa Meio Norte de 2013 até 2021, é docente permanente do programa de pós-graduação em ciência do solo da Universidade Federal da Paraíba. É também vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura de 2015 com o livro Agricultura Conservacionista no Brasil. Bom, ele vai então comentar com a gente hoje um pouco sobre agricultura de baixo carbono e falar sobre alguns resultados do estudo realizado pela Embrapa na região. Então, professor, doutor, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Eu vou compartilhar aqui minha tela com a sua apresentação. Professor, por favor, fique à vontade para começar a apresentação, se já estiver vendo a minha tela. Ok, Juliana, muito boa noite a todos, boa noite, Gisela, boa noite, Yara. Prazer muito grande estar com vocês aqui nesse webinar. Boa noite a todos os produtores, técnicos, extensionistas, pesquisadores, professores, estudantes que estão conosco
hoje para falar um pouquinho do potencial da agricultura de baixa emissão de carbono, especialmente no Maranhão. Eu vou tentar ser objetivo, temos 10 minutos, então eu pediria que a Juliana passasse os slides para mim, por favor, Juliana, então próximo. Gostaria de começar a apresentação falando um pouquinho dos grandes desafios da agricultura global. A gente sabe que existem hoje desafios complexos, robustos, e eles transitam por quatro grandes desafios: nas mudanças climáticas, a forte pressão sobre os recursos naturais, principalmente solo e água, a necessidade de se produzir alimentos e, ao mesmo tempo, reduzir a perda e o desperdício desses alimentos, e esses três grandes desafios para minimizar os grandes impactos negativos dos últimos tempos, especialmente, que têm ocorrido principalmente em relação à pobreza, à desigualdade e à fome. Então, são quatro grandes desafios que a agricultura brasileira, em especial, tem nos últimos anos, especialmente nos últimos 2, 3 anos. Por favor, Juliana, o próximo. O Brasil hoje, dentro dessa lógica, ele pode ser considerado como o principal player na produção e oferta de alimentos, ou aquele país em que tem exercido com maior protagonismo nos últimos tempos, e certamente não somente a população brasileira, como a população global, conta com um país para poder se abastecer em termos de alimentos, fibras e energia. Logicamente, isso tem uma razão de ser. Nós temos hoje um produtor rural com extremo empreendedorismo, né? Grande parte desse sucesso se deve, de fato, ao empreendedorismo do produtor rural brasileiro, mas nós também temos recursos naturais e minerais muito favoráveis à prática agrícola, e isso tem nos ajudado muito. E, por fim, fechando esse trinômio de sucesso para a agricultura brasileira, as tecnologias que têm sido investidas nos últimos 45, 50 anos, especialmente pela Embrapa e pela academia, transformando solos ácidos, né, especialmente aqueles do Cerrado, em solos férteis, tropicalizando sistemas de produção que antes estavam muito concentrados nas regiões temperadas e trabalhando na lógica da intensificação sustentável, a lógica da produção agrícola do presente e do futuro. Por favor, Juliana, próximo slide. Dentro da questão relativa à intensificação da lógica sustentável, a gente poderia, então, citar como o melhor exemplo a agricultura de baixo carbono e a agricultura de baixa emissão de carbono, né? Em linhas gerais, de uma forma um pouco mais globalizada, a gente poderia incluir a agricultura de baixa emissão de carbono como aquela agricultura em que se drena o carbono para se mitigar as mudanças climáticas, ao mesmo tempo que se trabalha como um reservatório para armazenar nutrientes essenciais que sejam indispensáveis à produção do ecossistema. Cada agroecossistema que trabalha na lógica da emissão ou da baixa emissão de carbono, ele tem a saúde do solo sobressaltada, focada no armazenamento do estoque de carbono e na mitigação de CO2, especialmente para a atmosfera, né, realçando e fortalecendo a produção de alimentos essenciais para a saúde humana e animal. Então, esse é um nexo que é indissociável, não há como a gente desassociar a saúde do solo, a produção de alimentos e a saúde humana e animal, e no cerne de todo esse processo, nós temos a agricultura de baixa emissão de carbono. Por favor, Juliano, próximo slide. A principal razão de tudo isso é que nós temos o solo como um grande reservatório, né? O solo ele tem de 2 a 3 vezes mais carbono na matéria orgânica do solo do que no próprio CO2 atmosférico. O solo tem mais carbono do que na vegetação, por exemplo. Então, nós temos hoje um grande reservatório de carbono que contribui fortemente para que a gente possa mitigar essas mudanças climáticas, né? Via de regra, a gente tem aí entre 1.500 e 2.500 petagrama, né, ou 10 a 15 gramas de carbono armazenado nos nossos solos agrícolas. Ou seja, é muito carbono armazenado e, portanto, o solo está no núcleo de todas essas iniciativas que se tem hoje para você acumular carbono. A iniciativa mais recente, em termos globais, é a iniciativa 4 por 1000, onde a maior parte dos países europeus, especialmente, se comprometem nos próximos 10 anos a aumentar em 0,4% a quantidade de carbono nos seus solos, especialmente na camada superficial. Então, nós temos aí o solo realmente como um cerne desse processo e, logicamente, qualquer prática ligada à agricultura de baixa emissão de carbono tem relação direta com o manejo do solo. Por favor, Juliano, próximo slide.
Para isso, a gente precisa entender um pouquinho, muito rapidamente, como é que a gente perde carbono nos sistemas, né? Nós temos aí observado uma tendência da agricultura brasileira de se deixar o preparo convencional no passado, especialmente pela forma com que ele aumenta as saídas de carbono, né, e com a forma como ele diminui as entradas de carbono. Então, é um cálculo, um balanço muito simples, em que a quantidade de carbono que entra ela tem que ser maior do que a quantidade de carbono que sai. E quando você tem um sistema basicamente calcado por um monocultivo, sem um aporte de resíduos vegetais, e isso é associado a um excessivo preparo do solo, com quebras dos agregados e a liberação desses agregados para os micro-organismos que consomem esse CO2 e liberam na forma de respiração para a atmosfera, a partir do momento que temos esse processo acelerado, a gente tem mais emissão de CO2 para a atmosfera, menos carbono no solo, e isso, logicamente, dificulta a sustentabilidade de qualquer sistema produtivo. Pode passar o próximo, Juliana, por favor. Quando isso acontece, a gente tem, então, um declínio da saúde do solo. Os processos estão todos interligados, né? Todos os processos associados ao sistema solo-planta-atmosfera são interligados. Então, a partir do momento que você tem um declínio da saúde do solo pelo esgotamento do carbono, você tem uma piora na sua estrutura do solo, principalmente por processos como compactação, escoamento e erosão, a redução da flora do solo com o declínio desse processo microbiano tão importante para essa engrenagem que é o sistema solo-planta, e a perda da biodiversidade do solo. Associadamente, nós temos um declínio da fertilidade do solo, uma interrupção na ciclagem de nutrientes, essencial, indispensável para a alimentação desse carbono nesse ciclo solo-planta-atmosfera, e aí você tem um declínio em cadeia também nas entradas de biomassa, na redução da produtividade primária líquida, que em última análise é a fotossíntese, né? Um dos balanços de elementos, trazendo, portanto, uma piora na qualidade e também na saúde do solo, ou seja, a depleção de carbono, a perda de carbono tem um impacto sistêmico no sistema solo-planta-atmosfera. Próximo, Juliana, por favor. Dessa forma, a gente tem uma árvore de decisão que nos dá a possibilidade de mudar esse cenário. Então, como nós poderíamos, então, mitigar essas emissões de gases de efeito estufa e aumentar os estoques de carbono do solo? Então, temos uma linha de base, que é o cenário ruim, um cenário desfavorável, e temos aí uma linha associada às práticas de mitigação que a gente poderia trabalhar para poder aumentar a quantidade de carbono do solo. Para as áreas degradadas, nós temos aí uma possibilidade de transformá-los em áreas sob vegetação perene. Para áreas com deficiência de nutrição de nutrientes severa, nós trabalharíamos com a adição de nutrientes, né, calagem e espécies fixadoras de nitrogênio, especialmente as leguminosas. Para aquelas áreas que estão em pousio, adoção de culturas de cobertura. Para aquelas áreas que têm excesso de fertilizantes, uma redução para taxas que podem ser economicamente ótimas. Onde se tem um preparo intensivo, com revolvimento exagerado, uma redução ou eliminação desse preparo, com a retenção de resíduos sobre o solo. Onde se tem manejo subótimo de nitrogênio, tão importante para se acumular carbono, lembrando que qualquer aumento ou qualquer acúmulo de carbono tem que ser acompanhado também de taxas adequadas de nitrogênio. Quando se tem baixos resíduos culturais, tem que se trabalhar com a adoção de manejos com alto aporte de carbono, e, logicamente, quando você tem amenizantes que são fora do sistema, exógenos, há que se trabalhar com aqueles amenizantes ligados, como, por exemplo, ao sistema solo-planta, como composto de biocarvão. Dessa forma, com essa árvore de decisão, você tem aí uma alta capacidade de mitigação de gases de efeito estufa e, logicamente, um aumento, um incremento da quantidade de carbono no solo. Por favor, Juliana, o próximo. Para isso, a gente tem aqui várias possibilidades para aumentar carbono no solo. E de onde essas possibilidades surgem? Da tecnologia que foi gerada pela pesquisa nos últimos 45, 50 anos. Todos sabem que o Brasil era um importador de alimentos e passou a ser um exportador e o principal player na produção de alimentos global. Dentro desse aspecto, a gente tem aí 4 etapas importantes nesses processos que estão associadas à agricultura conservacionista, transitando aí pelo plantio direto e a cobertura morta em especial, os sistemas integrados de produção, principalmente aqueles ligados à presença das pastagens e das árvores, né, da componente arbóreo, recuperação de áreas degradadas, principalmente para aqueles que são erodidas e salinizadas, e a utilização de compostos, como, por exemplo, os adubos verdes. Nesse processo, você pode ter, certamente, tecnologias que podem promover o aumento dos estoques de carbono, como, por exemplo, aqui na foto ao lado, da Fazenda Barbosa, do seu Vitor Barbosa, aqui em Brejo, no Maranhão, nosso parceiro aqui da Embrapa. Por favor, Juliana, próximo slide. Por isso, a gente trabalha dentro da lógica, nos últimos tempos,
de inserir no sistema produtivo agrícola brasileiro a integração lavoura-pecuária-floresta, o futuro do agro brasileiro. Nós temos hoje um sistema bastante equilibrado, sustentável e que tem contribuído de várias formas, não somente para o incremento de renda do produtor a partir dos seus diversos produtos, mas principalmente por tornar o ambiente bastante sustentável em função de todos os seus princípios e premissas. Nós temos hoje a carne carbono neutro, um trabalho desenvolvido pela Embrapa e acompanhado, logicamente, ao longo desses anos e absorvido pelo setor produtivo, em que a gente sabe que todas as emissões, especialmente de CH4 e metano, que são geradas, né, pelos animais no processo de fermentação entérica, são compensadas, por exemplo, pela presença do componente arbóreo no sistema. Então, nós temos hoje um sistema equilibrado e sustentável, especialmente ligado à neutralização das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera. E, por isso, a ideia, dentro do Plano ABC, que é o plano comandado e coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o plano do ABC é duplicar a produção de grãos e de produtos florestais e triplicar essa produção em 20 anos. Hoje nós temos aí no Matopiba 1,2 milhão aproximadamente, né, dos quase 10 milhões aí do Matopiba associados à integração lavoura-pecuária-floresta, e isso certamente crescerá nos próximos tempos como uma prática sustentável para a produção de grãos, carnes, leite e madeira durante todo o ano. Por favor, Juliana, próximo slide. Dessa forma, com esse sistema, a gente tem mais carbono no solo, mais produção, mais mercado. Tem um trabalho desenvolvido há alguns anos pelo Ratan Lal, em que ele fez uma estimativa de que, para cada tonelada adicional de carbono por hectare armazenada na matéria orgânica do solo, você tem em torno de 24 a 40 milhões de toneladas métricas de grãos adicionadas, em especial produzidas por países em desenvolvimento. Ou seja, mais carbono, mais produção e mais mercado. Hoje nós temos agora um movimento que partiu da carne carbono neutro e agora estamos indo na direção da soja baixo carbono, que certamente a Gisela tem experiência, vai falar um pouquinho sobre isso, onde a gente imagina que em curto prazo nós teremos certamente um pool de produtores, o Maranhão passa a ser uma referência nesse aspecto, em que se trabalhará mais, né, sistemas como plantio direto, justamente para poder fomentar e estimular os serviços ambientais, fazendo com que, de alguma forma, esses serviços ambientais sejam remunerados, haja uma remuneração para os produtores. Então, a gente tem aí uma boa perspectiva, trazendo aí um selo de sustentabilidade à nossa soja, e isso certamente vai abrir outros mercados, tanto internamente quanto fora do Brasil. Por favor, Juliana, próximo slide. Como são 10 minutos, eu vou passar agora rapidamente por alguns resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido. Começar aqui com o resultado aqui no Piauí, vou mostrar alguns resultados aqui do Maranhão, mas temos aqui também um resultado aqui do Piauí. Em regeneração aqui no Piauí, nós temos aqui 5 sistemas, né, cerrado nativo, eucalipto, a pastagem, a integração pecuária-floresta, em que a gente calculou os estoques de carbono, não somente na produtividade de 10 centímetros, quanto na produtividade de 20 e 30 centímetros. Nós observamos que existiu aí, comparando o cerrado com a integração pecuária-floresta, um incremento de 8 toneladas por hectare de carbono. Isso significa realmente um incremento significativo nas quantidades de carbono no solo quando nós comparamos a área nativa com a área sobre pecuária-floresta. O próximo slide, por favor, Juliana. Aqui nós trabalhamos com modelagem, né? Nós temos um trabalho já bastante consolidado com simuladores computacionais, em que a gente faz a estimativa não somente de curto prazo, mas também de longo prazo. Então, fizemos aqui a simulação apenas aí até 2020, né, dos sistemas que foram trabalhados nesse estudo, em que a gente comparou o IPF, que seria integração pecuária-floresta, com a área de cerrado nativo. E a gente tem um incremento, né, a partir do ano de 2013, quando a área de pecuária-floresta foi introduzida na fazenda Chapada Grande, aqui em Regeneração, a gente teve um incremento aí de 45, que era o ponto inicial em 2004, toneladas de carbono por hectare, para 54 toneladas por carbono, 54 toneladas de carbono por hectare em 2016. Então, isso mostra realmente um incremento a partir da quantidade de carbono no solo. Próximo slide, por favor, Juliana. Esse estudo foi feito em São Raimundo das Mangabeiras, no Maranhão. A gente trabalhou vários sistemas em São Raimundo, na Fazenda Santa Luzia, né? Tivemos aí vários sistemas, já na Fazenda Santa Luzia a gente já tem uma trajetória mais consolidada em termos de LP e LPF,
E nós vimos resultados que foram bastante enigmáticos, né, em algum momento, e é por isso que a gente ainda tem a certeza e a convicção de que se precisa trabalhar muito e se estudar muito integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos uma integração lavoura-pecuária-floresta E+G, que significaria um trabalho de escarificação, mais uma gradagem que foi feita depois de 12 anos de ILP, né? E esse sistema, com essa escarificação no momento que foi feita a coleta do solo, ele produziu aí um incremento nas quantidades de carbono. E se vocês observar a última coluna à direita, nas 50 centímetros, né, que seria o acúmulo de 10 até 50, nós temos 127 toneladas de carbono por hectare no sistema integração lavoura-pecuária, com a escarificação e a gradagem depois de 12 anos de uso, né? Temos aí outros sistemas ILPF, como o primeiro sistema e o segundo com a fase inicial de plantio direto, depois passando para a ILP, e a pastagem, que realmente produziu um menor incremento de carbono. Então, são resultados ainda que a gente identifica, mas que, como se tem uma multifatorialidade em relação aos incrementos de carbono no solo, a gente realmente tem que olhar a cada ambiente, cada sítio, e identificar as suas especificidades. Próximo slide, Juliana, por favor. Então, nós fizemos aqui o cálculo comparando, utilizando a modelagem, comparando os valores que foram observados em campo, né, com aqueles valores que foram simulados pelo modelo. E observamos que o LP com o plantio direto, por se ter mais tempo de manutenção de resíduos vegetais em campo, a gente teve um incremento aí, muito facilmente observado na quantidade de carbono. Ou seja, apesar do ILPF ter o componente florestal, mas por se ter um tempo menor do que o ILP PID, a gente teve, então, uma repercussão menor na quantidade de carbono no solo. Por favor, Juliano, próximo. Indo para a parte final aqui, nós fizemos a simulação também e projetamos aí para 2050. Então, criamos 3 cenários. Para aquele sistema que nós temos na fazenda, que é o sistema de integração lavoura-pecuária com plantio direto, também um trabalho de São Raimundo, nós escolhemos aí 3 cenários. O primeiro seria manter o ILP PID, utilizando uma soja com 4 anos, um milho mais uma braquiária a cada 2 anos. O segundo, uma rotação soja-milho, também de 2017 até 2050, projetando aí por meio da modelagem, uma soja no ano e o milho no outro, e um monocultivo da soja, que seria um cultivo tradicional, já que boa parte dos produtores ainda adota o preparo convencional do solo. E aí nós fizemos a simulação até 2050 e vimos que o sistema ILP com plantio direto alcançou aí 57 toneladas por hectare de carbono em 2050, ou seja, daqui até o 2050 nós teríamos um incremento e chegaríamos a quase 60 toneladas de carbono por hectare, o que significa aí quase o dobro daquele valor que foi observado, por exemplo, no sistema plantio convencional, que demonstra, de fato, aí a grande contribuição desse sistema para o incremento de carbono no solo. Próximo slide, Juliano, por favor. A mesma coisa nós fizemos agora com o ILPF. Então, trabalhamos 3 cenários, e com o ILPF a gente trabalhou aqui entre os ENCs, arroz no ano, soja no outro, milho com braquiária no ano 3 e o corte do eucalipto com 14 anos. No sistema, desculpe, no sistema que nós temos rotação soja, milho e braquiária, trabalhamos a simulação de entre os ENCs, soja ano 1, milho ano 2, soja ano 3, milho ano 4, com a braquiária dos anos seguintes, e fizemos a simulação. E observamos que a integração lavoura-pecuária com a rotação soja, milho e braquiária produziu aí 38 toneladas por hectare, um pouco mais do que os outros sistemas apresentaram em termos de estoque de carbono no solo. Próximo slide, Juliano, por favor. Esse foi um trabalho que nós fizemos na Fazenda Barbosa, em Brejo, no Maranhão. Aqui nós temos um solo diferente, um solo arenoso, com alguns problemas de estrutura e principalmente de limitações físicas, né? E fizemos também um exercício comparando o plantio direto com a integração lavoura-pecuária-floresta. A gente começou aqui inicialmente de 2000 até 2020 para poder fazer a simulação até o ano corrente e observamos que onde se tinha a lavoura-pecuária, a gente teve um incremento de carbono bastante significativo, principalmente nos últimos 5 anos, embora isso tenha sido sinuoso, principalmente entre 17 e 20. Né? No gráfico ao lado, a gente tem o plantio direto. Dentro do plantio direto, a gente trabalhou 3 situações. O plantio direto com soja e milheta, aquele plantio direto com a rotação com milho solteiro, e o plantio direto com soja milheta, com a rotação milho mais braquiária. Então, a gente observou que, no caso do plantio direto, apenas com soja e milheta, eles apresentaram
uma quantidade de carbono, só carbono menor do que a gente tinha nos outros dois sistemas, realçando mais uma vez que os sistemas integrados e mais complexos e mais recheados, eles trazem realmente uma possibilidade maior de acumular carbono. Próximo slide, Juliana, por favor. Aqui um último slide, quais seriam os caminhos para a gente ir para uma agricultura de baixa emissão de carbono? Nós temos que pensar numa relação ganha-ganha-ganha, onde o produtor ganha, o consumidor ganha e a sociedade ganha. E se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem e uma sugestão, né, para os produtores rurais brasileiros, especialmente aqueles que estão no Maranhão, eu diria o seguinte: para vocês terem os solos saudáveis e alcançar essa agricultura de baixa emissão de carbono, mantenha sempre o solo coberto, minimize os distúrbios ao solo, maximize o crescimento das raízes vivas, importantíssimas para a dinâmica microbiana no solo, e maximize a diversidade vegetal, tão importante quanto os outros três. Dentro dessas 4 premissas, certamente os solos se tornarão saudáveis e a gente terá uma agricultura de baixa emissão de carbono cada vez mais pujante e robusta nos solos brasileiros. Acho que é isso, Juliana, pode passar o próximo, acho que é o último slide. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Em 10 minutos, acho que foi isso para passar. Juliana, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, da Solidariedade, o convite da FAPSEM. Com alegria, eu encerro aqui a minha participação. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando, pela apresentação agora, pelo seu tempo até agora. Eu acho que eu anotei, assim, aqui algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue conversar mais um pouco depois. Yara, vou passar a palavra para você, então, por favor. A Yara Degueus, ela é agrônoma e é produtora rural no Maranhão e vai contar para a gente um pouco sobre a experiência que ela teve na implementação de um sistema integrado de lavoura pecuária na Fazenda Escuro. Yara, por favor, fica à vontade. Joia, Juliana, obrigada. Boa noite a todos. E eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, Yara, estamos vendo. Ah, ótimo. Então, tá bom. Boa noite para todo mundo. Um prazer muito grande estar aqui e ter uma chance aí de mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui na fazenda. Eu sou agrônoma, produtora rural, como a Juliana já tinha mencionado. Eu sou aqui a sucessora na gestão da propriedade familiar, né? Depois dos meus pais que se estabeleceram aqui na fazenda em 96. Então, trabalhamos juntos. Hoje, ainda não estou sozinha nesse negócio, eles acompanham também, e junto com meu marido também, que mora aqui. E também muito orgulhosa aí de fazer parte da Associação das Mulheres Agro-Ouro, a AMAL, que é uma plataforma feminina aí criada pela FAPSEM, da valorização da mulher, só no meio agro, mas em todos os meios que ela age. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Dando início, então, só para quem não conhece a região aqui, o período de chuvas, né, na região sul do Maranhão, nós estamos aqui na Serra do Peniche, é de outubro a abril, com uma média de 1.400 milímetros por ano. Em particular, as características aqui da Fazenda Escuro, nós temos solos aí com teores de 40, que variam de 40% até 70% de argila, e teores de matéria orgânica que variam de 3% a 5%. As nossas áreas são áreas bem corrigidas, de alta fertilidade, e as áreas mais antigas aí de cultivo já têm 24 anos, né, de produção, e as mais novas, 12 anos de cultivo. Aí, só mostrando um pouquinho como é que foi o início aqui da Fazenda Escuro, né? A Fazenda Escuro, ela era coberta por vegetação nativa, então as aberturas se iniciaram em 96, e iniciamos os primeiros plantios com arroz, e depois fizemos a transição para soja.
A atividade de pecuária existia na época, mas assim, de um modo bem mais rudimentar, vamos dizer. Dentro do sistema de integração lavoura-pecuária, foi iniciado em 2015, mas aos poucos, né, foi passo a passo, foi um processo lento. Hoje a gente se considera assim, bem no estágio bem avançado, mas sempre progredindo, aprendendo e melhorando. Então, um pouquinho da evolução aqui das atividades da fazenda. Então, 20 anos atrás, a prática de cobertura verde era basicamente o milheto. Era semeado aí bem no início das chuvas, ou um pouquinho antes das chuvas começarem, para que a brotação ocorresse já de início e fizesse aí uma massa verde para cobertura antes do plantio da soja. Então, no caso, o milheto era dessecado imediatamente antes do plantio. As variedades na época eram de ciclos longos e não permitiam mais de uma safra por ano. Se elas existiam, elas eram bem arriscadas. E também, depois da colheita da soja, a cobertura, a manutenção da cobertura do milheto também era muito difícil, já pela época de colheita. Aí, com o avanço da tecnologia, as novas variedades apareceram. Hoje temos variedades precoces, aí com 90, 95 dias, produzem muito bem e nos possibilitam fazer uma segunda safra com mais segurança. A gente faz milho e sorgo, né, de safrinha, e hoje até uma terceira safra, que seria enganho e arrobas, com o gado se alimentando do capim remanescente após a cultura da soja e milho com capim. A atividade agrícola atual da fazenda se resume mais ou menos assim. A área de produção agrícola, onde a safra principal é soja, são 1.800 hectares. Aí fazemos safrinha, mais ou menos 800 hectares de milho, consorciado com a braquiária, e pode variar um pouquinho, dependendo da época de plantio da soja, de colheita da soja, dependendo da janela de plantio. E planejamos também 250 hectares de sorgo, consorciado com a braquiária. Temos área de pastagem permanente, com mombaça e maçai. E sempre o objetivo final na fazenda é termos cobertura em 100% da área agrícola. Então, no sistema de atividade agrícola, supre a necessidade alimentar da pecuária dentro do sistema de integração. Quais são o que a gente faz? Área de produção agrícola de soja. A gente faz o plantio da braquiária antes do amadurecimento da cultura, então cerca de 35 dias antes da colheita da soja, a gente semeia já a braquiária e quando chega o momento da colheita, ela já está estabelecida por baixo. Então, essa prática proporciona cobertura ao solo e também futuras áreas de pastejo. Na área de safrinha, a gente utiliza o milho consorciado com a braquiária dos izienses, o sorgo também, da mesma forma, e produzimos silagem, fazemos corte de material verde para o gado, para ser tratado no coxo, e também colhemos os grãos. E além dessas práticas, ainda podemos fazer feno, né, de matéria seca, de material seco, que é mais uma opção aí de estoque de alimento para o gado, para os animais. Já fizemos feno de palhada de soja, colhemos aí o sorgo para grão e com a palhada do sorgo com o capim também fizemos feno. Resultados foram excelentes. A atividade pecuária da Fazenda Escuro hoje, ela tem 1.500 cabeças de gado Nelore, que são as matrizes para a produção de cerca de 1.200 bezerros por ano, um pouquinho mais, talvez. Os machos são vendidos após o desmame e as fêmeas são mantidas e selecionadas para reposição de matrizes. Então, no momento, a Fazenda Escuro não faz terminação, apenas cria.
Fazemos a utilização de pastoreio nas áreas de pastagem permanente, fazemos o trato no coxo com corte verde, pastoreio nas áreas de braquiária, né, onde foi colhida a soja, em certas épocas do ano, maio e agosto, e também sobre a resteva do milho safrinha com capim, que a colheita é agora em julho, e dá para sustentar o gado comendo até novembro, antes do próximo plantio da soja. Também fazemos uma reserva de alimento, que, por exemplo, esse ano fizemos 3.000 toneladas de silagem, no caso foi de sorgo e capim, para suprir a necessidade alimentar entre novembro e abril. E os benefícios dos manejos praticados aqui na fazenda, que a gente tem visto, é o aumento na produtividade da soja ao longo dos anos. A gente tem verificado aí que nos últimos 5 anos, a gente viu um aumento de 10% na produtividade, e a gente acredita que muito disso é devido a essa prática de usar a braquiária e cobertura vegetal, e também o corte das forragens e o pastejo proporciona uma cobertura ao solo e também uma condição favorável para a operação de plantio. Quando o capim está muito grande, muito alto, a operação do plantio fica um pouco mais difícil e pode até prejudicar a próxima semeadura da braquiária. Então, como vocês podem ver na foto aqui, abaixo das sentenças aí, essa aqui representa aí onde foi feito um corte recente de sorgo e o capim. Então, dá para ver que a cobertura fica bem bacana ainda por cima do solo, e esse capim já rebrota e vai crescer mais quando receber as chuvas, e faz também uma cobertura excelente aí no plantio da soja. E era mais ou menos isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e estaremos aí abertos a perguntas, e agradeço muito a atenção. Obrigada, Yara, pela apresentação também, por compartilhar sua experiência, né, na fazenda. Também fiz algumas anotações aqui, tem algumas perguntas, e vou então passar a fala para a Gisela. Gisela, que está com essa foto aí do cerrado atrás, né, Gisela? Vai falar um pouco também sobre, vamos dizer, o caminho da soja até agora para esse tema carbono, né, Gisela? A Gisela dispensa apresentações, ela é a atual superintendente da FAPSEM, um vasto conhecimento na região, e vai falar um pouco para a gente sobre a produção de soja na região, sobre carbono. Gisela, por favor, fica à vontade. Boa noite a todos. Agradeço essa grande oportunidade que a Solidariedade está dando para a FAPSEM, em nome da diretoria executiva. Estamos aqui firmes e fortes para conduzir ainda muito mais trabalho nessa parceria. Eu vou também compartilhar alguns dados, que provavelmente nós vamos, assim, saber ao longo da história, né? Só um minutinho aqui. Aí. Os caminhos, então, que nós percorremos da soja até o carbono. E, logicamente, quando a soja se instalou, né, no Rio Grande do Sul, lá em 1950, e aos poucos, na década de 1970, se instalou no Paraná. Aí eu quero fazer uma homenagem a um produtor que eu tenho certeza que ele está nos assistindo, que é o pai da Yara de Deus, o seu Dífinos, porque o seu Dífinos, ele também acompanhou toda essa trajetória, né? Então, aconteceu... Eu vou pegar aqui. Ele travou. Só um minutinho que travou aqui. Yara, Gisela, desculpa, a gente te ouve agora.
Acho que você apertou, estava no mudo aquela hora, mas depois a gente estava te ouvindo. E a Tá apresentação. ok. Então, só um minutinho que acho que deu algum probleminha técnico aqui, mas já estou novamente aqui no caminho da soja até o carbono. Então, é como eu estava falando, eu quero prestar essa homenagem ao seu Dini, porque o seu Dini nos acompanhou na época das cooperativas do Paraná, onde nós tivemos grandes também eventos negativos, cancro da haste, ferrugem da soja, mas daí então, nessa trajetória, quando a soja veio aqui para o Cerrado, numa grande parceria que nós firmamos com a Embrapa Soja, nas cultivares de baixas altitudes. Então, semeamos praticamente a linha do Equador. Eu lembro que nessa época, no ano 2000, nós absorvemos 13 outros estados brasileiros para balsas, porque até então eram cultivares de ciclo longo, mas aos poucos as cultivares de soja foram se adaptando, e esse monocultivo que nós tínhamos, soja e milheto, foi substituído por outras culturas. Tivemos também um grande evento que toda semente que não prestava de outros estados vinha aqui para o Maranhão. E daí, então, nós começamos a trabalhar a parte de vigor, a parte de qualidade física, fisiológica, sanitária da semente, que possibilitou um próximo evento que foi a agricultura de precisão, onde a palavra-chave era plantabilidade, e as máquinas modernas, atomizadas. Daí, então, depois, uma lagartinha danada veio e atrapalhou os planos de novo, né? E veio daí os eventos da biotecnologia, então, que veio mostrar novos bancos genéticos, e daí, então, aquele trabalho que essa fazenda que eu estou mostrando é a Fazenda Santa Luzia, citada pelo Dr. Luiz Fernando, que é o berço da integração lavoura, pecuária e floresta, na questão desse sistema que veio contrariar toda a lógica aqui para esse sertão do Nordeste. Stella, desculpa te interromper, mas a gente não está vendo a sua apresentação. Aqui está passando para a gente um slide só com alguns endereços de e-mail, na verdade, mas a gente não está vendo a apresentação. Só um minutinho, então, peço desculpa. Tá. Imagina, acho que precisa trocar só a tela que vocês estão compartilhando. Ok. Agora sim. Tá vendo? Agora tá sim, vendo? Só não tá, sim, agora só não está em modo apresentação ainda. Agora tá certinho. Obrigada. Eu vou até 2050, mas eu vou bem rapidinho nesses eventos que eu já mostrei, né? As cultivares de baixa altitude, esse convênio, essa parceria da FAPSEM com a Embrapa, as questões da plantabilidade, da agricultura de precisão, as máquinas atomizadas, a lagartinha que trouxe a biotecnologia, a integração lavoura-pecuária-floresta em 2005, para daí, então, nós chegarmos à agricultura sustentável, onde nós descobrimos o quanto as fazendas que abrigam o agronegócio, a cultura de grãos, avançaram no Maranhão e no Piauí, mais até que as próprias cidades que abrigam o agronegócio. Em 2010, nós tivemos, então, o primeiro trabalho em conjunto com o IDH e com a Solidariedade. O desafio, a quebra do paradigma, era certificar propriedades rurais com soja para nós chegarmos para fins de certificação. Então, com isso, 5 anos após, veio a valorização territorial. Veio, então, essa agência, a Matopiba, que trouxe a visibilidade para esses estados, não só a nível nacional, mas a nível internacional. E daí, então, essa agricultura digital veio novamente a brilhantar essa questão de que nós avançamos bastante no tempo e no espaço para chegarmos, então, agora em 2021, para discutir em profundidade o carbono como uma nova moeda verde. Logicamente, isso nós chamamos de agricultura insustentável. Nós não podemos mais lidar com queimada, nós não podemos mais ter produtores que possam deixar os vasilhames
em qualquer lugar. Nós não podemos mais usar arado, nós não podemos mais movimentar o solo, nós não podemos mais ter erosão. Então, nós temos agora que nos profissionalizar, nós temos que transformar todo esse solo, como foram as grandes chapadas do Maranhão e Piauí, que na época até eram consideradas pobres e improdutivas, e após trabalho árduo do profissionalismo do produtor rural, hoje elas são essas terras valiosas e que diz que o agronegócio não pode ser sinônimo de devastação. Nós temos que trabalhar com o solo em profundidade, nós temos que deixar as raízes, as micorrizas, nós temos que colocar a adubação verde, porque o solo tem fome, nós temos que ter palhada, nós temos isso que chamar de agricultura sustentável. É essa comunicação que nós temos que deixar firme e forte para todos os mercados, porque isso é o Brasil. E, logicamente, a valorização está através desses selos, dessa ISO, das certificações que as propriedades rurais estão utilizando hoje. E, logicamente, nós temos à frente o estado do Maranhão e o Piauí a nível mundial nessa questão de certificação. Certificação significa rastreabilidade. É saber que aquele cliente, seja da Europa, seja da China, quando for comprar um produto no supermercado, ele sabe a origem. Essa soja que está aqui nessa latinha não veio de trabalho escravo, não veio de área de desmate ilegal. Então, é isso que nós precisamos deixar uma marca muito forte nesse Maranhão da soja, conforme o doutor Luiz falou. Nós temos que vender o selo da certificação junto com o carbono, porque nós temos contrapartida. Sustentabilidade é a nossa partida, e nós podemos nos orgulhar perante esses outros 32 países que estão conosco nessa mesa, perante todas essas marcas, e podemos dizer, o Cerrado, aonde nós chegamos, nós fizemos de tudo, e ainda nós temos muito mais para fazer diferente e melhor, e com valor agregado a esse produto. Essa fazenda, o doutor Luiz citou muito bem, nós vivemos muito a parceria que a FAPSEM tem com a Embrapa Meio Norte. Então, vocês observem o mesmo espaço físico, nos meses de chuva e nos meses sem chuva, ainda com gado gordo e com alimentação. Então, esse é um sistema que deu certo, esse é um sistema que vai valorizar, que vai fazer com que o produtor venha produzir no mesmo espaço físico. Ele vai vender soja, milho, floresta e carbono, e ele vai contribuir, então, com essa grande discussão mundial sobre os impactos climáticos, que é a bola da vez. Nós também temos o Pacto da Região de Balsas, onde agora a FAPSEM direciona seus trabalhos para o eixo produzir, preservar e incluir junto à agricultura familiar. São 12 municípios, os maiores que plantam soja aqui no sul do Maranhão, e com esses municípios nós pretendemos, no mesmo molde que fizemos até então com o grande produtor, nós vamos fazer com os produtores familiares, das comunidades, no agronegócio familiar, e deixando por último um simples recado. Nós, aqui do Nordeste do Brasil, estamos sim participando muito ativamente com a continuidade do planeta. Nós podemos nos orgulhar daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos e daquilo que nós queremos deixar para nossas futuras gerações. Então, esse é um recado simples, forte e curto da FAPSEM para todos vocês. E estamos aqui para dar continuidade a mais estudos. Doutor Luiz Fernando, esteja o senhor com toda a Embrapa à disposição dos nossos trabalhos. E Ara de Deus, foi uma enorme satisfação te ouvir e te contar como que você e o seu pai, com uma experiência tão grande do sul do Brasil, agora implantando esse modelo aqui no Nordeste, que nós sabemos que nós temos muita seca, nós temos muita chuva na colheita, nós temos muitas pragas a combater,
mas nós temos, assim, a resiliência que são poucos os brasileiros que possuem, para continuar aqui, para defender o nosso território e, mais do que tudo, valorizar esse território. Um grande abraço, Juliana, um grande abraço para o amigo Harry van der Vliet, que ele também, juntamente comigo, desde a Ferrugem, do Cancro da Haste, ele vem acompanhando todos esses eventos. Então, realmente, a gente tem muita história para contar. E valeu essa oportunidade, e vamos para o próximo, se Deus quiser, quando assim formos convidados, estamos sempre à disposição da solidariedade. Muito obrigada. Obrigada, Gisela. Obrigada pela apresentação. O Harry está vendo aqui a gente lá de Barreiras. A gente, agora com a vacinação avançando, a gente está voltando para o campo, na solidariedade. O Harry está em Barreiras essa semana, logo ele deve ir aí para o Maranhão também para conversar pessoalmente com você. Obrigada pela apresentação, né, doutor Luiz Fernando, Yara, Gisela, tem algumas perguntas aqui do chat, e aí eu queria usar esses últimos 10 minutos para fazer essas perguntas. Então, tem uma pergunta aqui do Eduardo Neto. Ele pergunta: quais as características do solo dessa região? Existem práticas de manejo diferenciadas de acordo com o tipo de solo? Acho que essa pergunta cabe bem para o doutor Luiz Fernando, né? A Gisela também, depois, se quiser complementar. E só aproveitar aqui, Yara, tem uma pergunta também do Leovânio, de Teresina. Ele gostaria de saber se na fazenda tem algum estudo relacionado ao manejo que foi adotado e as relações entre carbono e os atributos físicos do solo. Uma coisa que eu pensei aqui também, queria perguntar para você, Yara, e acho que o doutor Luiz Fernando pode complementar, o que você disse que no começo vocês usavam milheto, né? Com a soja, né? E aí eu queria saber o que trouxe essa mudança, né? De parar de plantar o milheto, então, e aí passar para o milho e sorgo, enfim, que vocês adotam aí agora, né? E o doutor Luiz Fernando também mostrou que o milheto usado junto, ele não é tão interessante, assim, quando a gente pensa na agregação de carbono do solo nele como cultura de cobertura, né? E aí, então, fico essa pergunta, assim, também, mas a gente vê que ele é usado, ou era usado, né, na região. Então, essa é uma pergunta também, né? Por que o milheto era usado? Gisela, você pode complementar isso também depois. E se essa mudança está acontecendo na região, se ela já aconteceu, ou se a gente está falando de produtores que já estão super bem tecnificados, como no caso da Yara na Fazenda Escuro, né? Então, por favor, doutor Luciano, se quiser começar. Deixa a Yara e a Gisela falarem, eu fico para o final, Juliana, sem problemas, tá bom? Aí eu faço a integração com a outra pergunta que foi feita lá pela pessoa que mandou a pergunta pelo YouTube, tá bom? Obrigada pela gentileza, doutor Luiz Fernando. Então, Yara, se quiser começar. Sim, então, a questão do milheto, no passado, ela foi escolhida, eu acho que principalmente por se adaptar bem à região e também por ter um crescimento bastante rápido, porque você não, na verdade, a tua janela era pequena entre o plantio do milheto e a época de plantio da soja, então você precisa de uma forragem que cresce e tem a sua formação rápida para você, no momento de dessecar, ter uma cobertura razoável sobre o solo. Eu acredito que essa foi a principal razão, né, do milheto ser a forragem de preferência na época. Ela continua sendo plantada, a gente também tem um pouco de milheto, mas a gente acha que hoje tem opções melhores, né, que produzem mais massa do que o milheto produz.
Mas não deixa de ser um grão de valor e também uma forragem aí de valor, quando consorciada também com capim, para corte verde para o gado, ou mesmo feno, ou alguma coisa nesse sentido. Então, é uma questão de necessidade na época, de opção, de falta de opção, talvez. Complementando, né, quando nós chegamos aqui, até então, reclamavam muito, né, porque no Maranhão, no Piauí, só fazem monocultura da soja, porque era um binômio, né, soja, milheto, soja, milheto, soja, milheto. Fazer safrinha, ninguém imaginava sobre essa possibilidade, né, e eu acredito que foi o próprio produtor que ousou e começou a testar aqui, testar ali, e também teve esse ajuste das cultivares, né? Porque as cultivares eram sempre, não, vocês estão em região de baixa altitude, então tem que ser ciclo ou médio ou tardio. E isso dificultou muito a chegada dessa tecnologia, porque o produtor, ele queria soja precoce, soja precoce, soja precoce. E até então, a busca desse material soja precoce demorou muito tempo. E daí, então, quando possibilitou a soja precoce, daí veio o milho, né? E hoje o milho traz mais valor até que a própria soja aqui na região. E, lógico, as braquiárias, né? As braquiárias foram o boom, né? Elas conseguiram, então, deixar essa massa, essa palha no solo, e a Embrapa Meio Norte, eu quero também citar, né, o trabalho do Dr. Geraldo, ele tem essa raça rústica de pecuária do boi tropical. Então, observem, porque o Maranhão, com essas grandes ilhas, né? São Luís Turismo, a Açailândia Floresta, a Imperatriz Pecuária e Balsas Grãos. Então, isso tinha que ser verdade por um tempo. E, a partir de um momento, houve essa mescla. Hoje aqui, turismo é valioso, pecuária, temos raças, genética adaptada, nós temos comida para essa pecuária, e nós temos a soja, milho e ainda podendo intercalar com a safrinha de algodão, que começa também a dar um grande boom. E nós sabemos que o algodão também está se encaixando bem no esquema de integração lavoura-pecuária. Então, o futuro que reserva para esse estado do Maranhão, assim como o Piauí, são estados assim, são grandes celeiros, e aqui já se provou tudo que se planta dá. Nós vivemos a esses migrantes da soja que trouxeram toda essa tecnologia, que trouxeram essa inovação e hoje transformou esses cerrados nordestinos aqui. Juliana, quer complementar? Doutora Luiz Fernanda, se quiser complementar um pouco também das respostas, falando um pouco das características do solo, né, da região. Sim, vou só complementar a informação relativa ao milheto, né? A gente tem aí um ambiente com uma decomposição muito acelerada da matéria orgânica, principalmente pela temperatura elevada, né? Uma precipitação regular de 1.400, 1.300 milímetros anuais. Então, isso acelera muito a decomposição da matéria orgânica, e o milheto, ele tem realmente uma sensibilidade extrema, né, a essa decomposição. Portanto, com a produção média aí de 4 toneladas por hectare de matéria seca, é muito difícil o milheto formar uma palhada suficiente para se manter no solo durante anos sucessivos, né, na premissa principal do plantio direto. Portanto, como disse a Gisela, as braquiárias, elas tomaram lugar do milheto em alguns ambientes, porque no caso das braquiárias a gente consegue atingir até 8 toneladas por hectare de matéria seca. E isso, diante das taxas de decomposição que nós temos da matéria orgânica nesses lugares, a gente tem realmente uma contribuição um pouco mais robusta do que o milheto via de regra. Então, só um complemento em relação a essa questão da braquiária e do milheto. Com relação aos tipos de solo, nós temos, de uma forma geral, solos naturalmente, genuinamente ácidos, mas que foram corrigidos ao longo dos anos, né, como um processo realmente de aplicação de tecnologias de correção de solo e de correção de acidez. Então, nós temos, tradicionalmente, os latossolos vermelhos e amarelos e os argissolos vermelho e amarelo como as duas principais classes
que estão localizadas nesses ambientes, tanto o Piauí quanto o Maranhão, principalmente no Cerrado desses dois estados. São solos que, de fato, têm essa fertilidade corrigida. Em termos de matéria orgânica, o Cerrado nativo, ele tem um teor de matéria orgânica relativamente baixo, mas a partir das tecnologias que o setor produtivo tem utilizado, tem causado um incremento nessa quantidade de matéria orgânica. A Yara falou aí que elas têm de 3 a 5% de matéria orgânica no solo, isso é bastante significativo. Agora, no leste maranhense, diferentemente aí do sudoeste do Piauí e do sul maranhense, a gente tem aí uma característica um pouco diferente. Os solos são mais arenosos, né? Você tem impedimentos físicos, então problemas de drenagem são um pouco mais complexos do que nessa região onde a Gisela está inserida e a Yara também, e isso traz uma necessidade maior de se trabalhar ainda mais a questão do aporte de matéria orgânica, porque não há como você melhorar a estrutura do solo, né, com outros elementos que não sejam uma aplicação de uma quantidade maior de matéria orgânica para o solo. Então, no caso do sul maranhense e sudoeste do Piauí, você tem menos problemas em relação a isso, a parte de fertilidade ela é relativamente bem corrigida, embora sejam ácidos, mas tem uma correção relativamente tranquila. No leste maranhense, aquela região de Brecha, Chapadinha, você tem, além desses problemas, você tem, por ser os solos mais arenosos e apresentar camadas adensadas ou endurecidas, né, artificialmente ou naturalmente, você tem problemas de drenagem e certamente essas questões físicas são mais relevantes do que, por exemplo, onde está inserida a Yara e a Gisela. Então, essa é a diferença básica em termos de ambiente de solo no estado do Piauí, especificamente no estado do Maranhão, Juliana. Obrigada, doutor Luiz Fernando. Eu tenho algumas outras perguntas aqui que eu vou complementar com uma minha aqui. Yara, tem o Elderson Silva perguntou assim, em relação ao controle de pragas e doenças nessas áreas integradas, é menor na produção de soja. Então, se o controle de pragas e doenças nessas áreas integradas demanda menos controle, né, nessas áreas integradas, ou se não tem, se não muda muito isso. E o que eu queria te perguntar também, pelo que você mostrou, eu entendi que toda a atividade pecuária, ela é sustentada pela produção agrícola da própria fazenda, é isso mesmo? Toda a alimentação do gado ela é sustentada pela produção agrícola da própria fazenda, vocês não compram nada de fora em nenhum momento. Oi, Juliana. Sim, em questão do controle de pragas, eu acredito que a integração, eu acho que ela ajuda, né, mais no equilíbrio aí das pragas, mas a gente não deixa de ter os surtos, né, depende do ano. Sempre tem o bicho da vez, que a gente diz aí, um ano pode ser a mosca branca, outro ano pode ser uma lagarta, então, mas eu acho, a gente acredita que temas trazem um equilíbrio melhor dentro dos controles da fazenda de pragas. Quanto à comida da pecuária, a gente tem sustentado toda a alimentação do gado com produtos da fazenda. Em alguns a gente trouxe caroço de algodão. No momento não estamos usando, estamos usando a nossa própria soja para fazer farelo, né, um proteico para o gado, e obviamente a gente traz de fora a suplementação, né, o sal mineral aí para os animais, mas fora isso tudo é gerado dentro da fazenda e faz parte aí do nosso planejamento anual, de como a gente vai administrar e ter essa comida disponível. E quanto à pergunta anterior, da outra pessoa pedindo se tinha estudos, né? Não, nós não temos um estudo ou dizer que a gente tem uma estatística aí sobre as melhoras que a gente tem sentido na produtividade e tudo mais, mas é uma observação a campo que a gente faz, a gente observa áreas onde a braquiária foi plantada, a gente vê uma diferença no próprio vegetativo da planta, às vezes uma diferença de estatura, uma diferencinha na maturação das plantas, na qualidade né, das plantas, da semente. Então,
Existe o benefício, a gente não conseguiu quantificar ainda, mas a gente tem observado que realmente a produtividade tem melhorado, e a gente acredita que é muito devido a esse manejo que a gente faz. Obrigada, Yara. Gente, a gente já passou do nosso tempo aqui, mas tem duas perguntas só que eu queria fazer para a gente fechar, e aí todo mundo vai jantar, prometo. Tem uma pergunta aqui do Rafael, Rafael Gomes da Mota Gonçalves, que eu acho que o Dr. Luiz Fernando pode ajudar a gente, diz ela também. Ele pergunta o que você recomendaria para esses locais que queiram produzir grãos em sistema de plantio direto e o regime de chuva seria um fator limitante para a produção de palhada. E depois, só que vocês responderem isso, Gisela, tem umas duas perguntas para você que são mais relacionadas ao mercado, tá? Que eu queria ouvir um pouco sua opinião sobre. Gisela, pode começar. Ok. Doutor Luiz Fernando, então, a pergunta dele diz respeito ao período de chuva, né? Com as braquiárias, eu acredito que nós vencemos esses problemas, porque você observa alguns resultados em solo descoberto e em solos de palhada, e você vê que tem produtividade, mesmo quando tem períodos de estiagem. Eu tenho um exemplo do presidente da FAPSEM, o Paulo Krevin. Ele sempre diz: eu tive problema de estiagem e, mesmo assim, graças à minha cobertura, eu consegui colher 65 sacas por hectare, bem acima da média nacional. Então, eu acredito que nós chegamos nesse nível de profissionalismo, aonde os produtores que vieram do Sul, esses migrantes que vieram de outro estado, eles dominam muito até as intempéries climáticas. Lógico, esse ano, né, na época da colheita, nós observamos que houve grandes volumes de água bem no momento da colheita, e isso veio prejudicar, de certa forma, a classificação do grãos, né? Mais ardido, mais umidade. Então, quando você vai para o mercado, você tem um desconto bem significativo, né? E queda um pouco da produtividade. Então, existem alguns fatores que são alheios ao domínio do produtor, mas, na grande maioria, ele observa muito a época de plantio, a época de colher, ele está dominando muito bem as cultivares para a sua região e essa rotação de culturas que é necessário para entender. Eu acredito que nós já vencemos, então, essa fase de tentar entender o que está acontecendo com essas condições climáticas e a produtividade e a genética desses materiais. Eu acho que a Gisela já respondeu tudo, Juliana, mas eu colocaria duas frentes aí para poder atender a expectativa, né, de quem fez a pergunta. Obviamente que para você formar palhada é importante a presença da água, né? Não somente para você formar biomassa, mas principalmente para depois você manter essa palhada sobre o solo. Mas ela tocou em dois pontos importantes. Primeiro, o melhoramento genético, né? Então, a gente pode trabalhar com espécies mais resistentes ao estresse hídrico. Isso tem sido feito de uma forma recorrente com algumas espécies e, certamente, elas estão sendo contempladas para poder serem inseridas nos sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária-floresta. Outro ponto que a Gisela colocou que eu acho que é importante é o momento certo, e isso pode ser o momento certo de você utilizar o plantio, e isso pode estar associado ao zoneamento agrícola de risco climático, né, o ZARC. Então, hoje você tem aí, foi lançado inclusive no Maranhão e no Piauí também, para algumas culturas, né? Então, você tem essa possibilidade de você utilizar o ZARC, que foi uma política pública, inclusive, para que você possa saber exatamente em que período você pode plantar, para que você diminua esses riscos de ter, por exemplo, um período seco no momento que você poderia, por exemplo, colher ou formar a mesma palhada. Então, o melhoramento genético, né, e o zoneamento agrícola de risco climático são dois elementos importantes. Agora, inexoravelmente, você precisa de água para formar biomassa, né, de água, de nutrientes e biomassa,
eles são formados a partir realmente de uma quantidade de água que atenda às necessidades da cultura. Como eu falei, no caso de Balsas, por exemplo, São Raimundo das Mangabeiras, o próprio Brejo, nós temos aí precipitações variando de 1.200 a 1.300, até 1.400 milímetros anuais. E isso favorece a quantidade de palha a ser formada. Então, é um limitante, sim, mas a gente tem que buscar isso principalmente na melhoria, no melhoramento genético de espécies resistentes aos estresse hídricos, Juliana, acho que é isso. E só complementando, o grande terror que acontece nessa época do ano é as queimadas, né? Porque elas são realmente muito destrutivas, elas vêm tirar anos após anos de um trabalho feito pelo produtor rural em cima de palhada sobre palhada, porque, lógico, para você ter essa formação da palhada demora muito tempo, não é de um ano para outro. Então, realmente, nós temos, assim, que considerar e chamar muito a atenção e fazer, inclusive, acordos com as comunidades próximas das fazendas no combate às queimadas, né? Então, realmente, isso é um grande crime ambiental, é isso que dá um atraso para o Estado brasileiro, a questão das queimadas. Gisela, então, deixa eu aproveitar, né, que você está falando um pouco disso. Teve uma pergunta aqui sobre se existe alguma iniciativa na região para a recuperação de áreas que foram desmatadas, né? E então eu queria saber se você tem alguma iniciativa na região ou se já está pensando em alguma iniciativa dessa na região. E aí a minha outra pergunta também era sobre um pouco em relação aos incentivos para os produtores adotarem essas práticas de baixo carbono, né? A gente sabe que, pelo menos no começo de implementação, isso é mais caro, né? E como você disse, demora para a palhada ser formada no solo, então demora um tempo para o produtor ver esses benefícios que a Yara falou que está vendo, né, na fazenda dela. A gente sabe que tem o programa ABC, já o programa ABC de 2010, né, mas o acesso vem aumentando, o acesso a essa linha de crédito vem aumentando. E aí a minha pergunta é o que você acha, Gisela, né, todos vocês, na verdade, que ainda falta para o produtor ter mais acesso a essas linhas de crédito que apoiam, né, que fomentam a adoção dessas práticas, e também o acesso a programas que remunerem pelo carbono. A gente sabe que vários desses programas ainda estão sendo desenhados, né, mas a gente vê um avanço em outros países, França, Estados Unidos, e como vocês acham que o que falta ainda para a gente avançar, para o produtor conseguir acessar essa remuneração relacionada a carbono também aqui? Foram 3, 4 perguntas, eu vou tentar lembrar. Monte, né? Então, em 2018, eu fui convidada para participar junto com a TNC, com a Singenta, num trabalho onde estavam grandes pesquisadores de todo o Brasil, sobre recuperação de áreas degradadas do Cerrado. E agora, com muito orgulho, no dia 4 de agosto, nós iremos, então, lançar esse guia de recuperação de áreas degradadas. E, lógico, juntamente com a Embrapa, que fez um belíssimo trabalho e pontua toda essa questão de agricultura de baixo carbono, essa questão da agricultura do ABC, da integração lavoura, pecuária e floresta. Então, está aí, é uma provocação que foi feita lá atrás e que agora está acontecendo, porque se nós tivermos essa recuperação nessas áreas que foram desmatadas e que não tem comida nenhuma em cima, então, grande parte nós poderemos ocupar sem necessidade de abrir novas áreas, que é a grande polêmica atual dos mercados europeus e alguns grupos fortes compradores da China, atualmente, sobre essa questão de queimadas e principalmente o desmate de forma ilegal. Então, não existe mais amadorismo na arte de se produzir agricultura. Aquele produtor, e não é nem pela moeda do carbono, não é nem pelo ganho na certificação. Aquele produtor que não procurar
procurar um modelo de gestão que condiga com todas as áreas da sua fazenda. Ou seja, a parte florestal vai ter que conversar com a parte da agricultura, que vai ter que conversar com a parte de recursos humanos, que vai ter que conversar com a parte social, porque a fazenda dele provavelmente está inserida num local onde existem grandes diferenças sociais. Se ele quer combater as queimadas, ele vai ter que fazer um conluio com aquela comunidade próxima para combater a caça ilegal, para combater o fogo que pode ir para a palhada dele e daí ele ter grande prejuízo. Como é que ele faz isso? Ele injeta cursos, treinamento, ele ajuda a pequena agricultura. E tudo isso nós denominamos um selo, uma ISO, nós denominamos uma certificação. Então, nós exigimos que esse produtor ele venha a se tornar um agente do agronegócio que venha observar não somente dentro da sua propriedade, mas o mundo ao seu entorno, para combater esse ambiente de incerteza, para combater esse ambiente onde, às vezes, tem uma comunidade que usa os produtos caseiros dentro da embalagem do agroquímico daquela fazenda, que o aviãozinho, quando passa pulverizando, pode prejudicar aquela comunidade. Então, para nós, uma grande ferramenta que nós utilizamos aqui no Maranhão e no Piauí foi a certificação. Eu lembro quando nós chegamos numa propriedade, a Fazenda Progresso, ali em Sebastião Leal, o produtor disse para mim, Gisela, leve daqui para fora do Brasil, daqui para fora em outros países, que nós produtores estamos aqui para trazer o desenvolvimento, que nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, nós queremos estrada, nós queremos energia elétrica, nós queremos escola decente. E foi isso que aconteceu. Então, esse caminho da soja até essas fronteiras que eram consideradas pobres e improdutivas, mas hoje são consolidadas, ele trouxe, então, essa visão global, essa valorização, até para aquele que planta mandioca, porque ele já sabe como fertilizar o seu solo. Então, eu acredito que esse é o grande recado que o migrante da soja deixou aqui para o Cerrado do Nordeste. Meio respondi tudo ou faltou alguma coisa? Não, Gisela, acho que você deu uma pista, né, boa, assim, de como a certificação pode apoiar, né, esses sistemas sustentáveis e esse olhar para a produção de soja regional, a nível de paisagem, né, também, não só olhando propriedade por propriedade fechada ali, mas tendo esse olhar também para a paisagem e todos esses impactos, né, sociais, ambientais da produção em cada uma das regiões que ela está inserida. Doutor Luiz Fernando, Yara, não sei se vocês querem complementar alguma coisa, e aí já vou finalizar, então. Não, Juliana, eu acho que a Gisela foi bastante completa na resposta. É uma luta realmente dos produtores rurais há bastante tempo serem referenciados como um setor que, de fato, conserva o ambiente, né? E eu acho que o passo mais importante vai ser realmente essa remuneração, ou esse pagamento pelos serviços ambientais que os produtores brasileiros prestam, não só ao país, mas à sociedade brasileira de uma forma geral. Logicamente, a gente tem aí uma grande possibilidade disso se estender ao longo do tempo. Existem produtores rurais hoje que preservam áreas nativas muito além do que está previsto no Plano Florestal, e isso não é remunerado de forma alguma, né? Temos também um mercado de carbono que está se abrindo aí para os produtores. Existem algumas questões metodológicas ainda que complexificam um pouco essa identificação dessa fixação de carbono, né, por sistemas como o plantio direto, por exemplo. Existe uma série de discussões metodológicas que dificultam esse pagamento, por exemplo, desse serviço de remoção de carbono da atmosfera por parte dos produtores quando se utilizam tecnologias ligadas ao sistema de produção agrícola. Então, tudo ainda está muito nebuloso, mas tem se avançado bastante nos últimos tempos, né? E certamente o mercado de carbono como um elemento importante aí nesse processo
que está associada à preservação ambiental por parte do setor produtivo, isso tem que ser realçado, porque realmente é um segmento que tem contribuído, apesar de tudo, olhar ao inverso, tem contribuído muito para que a gente possa manter o ambiente brasileiro de uma forma sustentável. É isso, Juliana. Obrigada, então, doutor Luiz Fernando. Bom, vou encerrar aqui, então, nosso webinar por hoje. Queria agradecer mais uma vez a Gisela, o doutor Luiz Fernando, a Yara, pelo tempo, por contribuir aqui com o conhecimento de cada um com a gente. Lembrando a todos que esse evento vai ficar gravado aqui no canal da Solidariedade no YouTube. Algumas perguntas, se não foram respondidas, a gente pode ir atrás depois, entrar em contato com a Gisela, com o doutor Luiz Fernando, com a Yara, para conseguir essas respostas. Lembrando também que a gente está desenvolvendo essa pesquisa, então, na região do Mato Piba, quem se interessar em saber mais sobre a pesquisa, quiser participar sobre essa pesquisa de balanço de carbono na soja na região, por favor, entre em contato. Acho que é isso, então, muito obrigada e até logo.